último vídeo de notícias desse ano. E eu vou dizer para vocês que eu achava que o final de ano ia ser mais agitado, que ia ter notícias melhores, mas a verdade é que esse final de ano foi bem parado, teve poucas notícias interessantes, mas mesmo assim eu escolhi algumas delas e vou comentar aqui. É possível que esse vídeo fique um pouco menor do que de costume, ele acaba saindo, mas eu acho que não tem problema nenhum, porque como a gente está muito próximo do fim do ano, faltam poucos dias e o pessoal geralmente fica ocupado, saindo um vídeo pequeno pode ser que ajude até o pessoal a acompanhar melhor. Então vamos lá. A primeira notícia é sobre o quadrinho Holy Avengers, que é um quadrinho nacional. Durante os dias da CCXP, eles anunciaram um teaser de uma animação que vai ser feita. E para quem não conhece esse quadrinho, ele foi escrito pelo Marcelo Cassaro, desenhado por Eric Awano e colorizado por Rod Reis. Ela foi publicada de agosto de 1999 até dezembro de 2003, somando 42 edições, tendo cada uma delas na média 32 páginas, formato americano, páginas em preto e branco, com algumas poucas coloridas, como é de costume colocar em mangás. A história fala sobre a personagem Lisandra, que é uma druida. Ela está em busca dos rubis da virtude e tem a ajuda de um personagem chamado Sandro, que é um ladrão, que é típico dessas histórias de RPG. Cada personagem representa uma classe: a elfa Niele e o mercenário Torque. As histórias se passam no mundo de Arton, que é pertencente ao universo do RPG Tormenta, que saiu dentro das edições da revista Dragão Brasil. Eu não cheguei a ler nenhuma dessas histórias de Holy Avengers, mas eu acho que se eu tivesse lido alguma coisa, eu não ia pensar que era algo tão impressionante assim. Mas eu acho que a gente deve dar apoio a esse tipo de iniciativa, porque eu acho que nesses anos, até no começo dos anos 2000 até hoje, eu não havia ouvido falar de nenhuma revista que tivesse durado 42 edições. Eu acho interessante esse tipo de iniciativa, porque mesmo hoje em dia, naquela época não existia isso, mas hoje você tem o financiamento para quadrinhos como o Catarse, por exemplo, e na maioria das vezes os autores nacionais só sabem publicar volumes fechados ou one-shots de alguma série recorrente que ele tem, o que é uma coisa frustrante. Eu já disse isso em vídeos antigos meus, acho que naquele vídeo que eu falava sobre o prazer de ler quadrinhos e como isso pode ser atrapalhado por alguns problemas, onde eu usei uma lista para exemplificar o que eu achava que tinha de errado no mercado nacional. É que os artistas nacionais, eles ficam o tempo inteiro produzindo pouco, sempre dentro desse estilo de uma história fechada, depois lançam outro volume com história fechada, e nunca tem uma série longa, nunca tem algo maior, mais elaborado que o leitor possa acompanhar mensalmente. E se aquilo foi feito naquela época por uma editora como a Trama, que nunca foi uma editora grande, porque não pode ser feito hoje em dia? Eu acho que falta a iniciativa por parte dos roteiristas e também das editoras. Elas deviam fazer concursos para selecionar quadrinhos bem escritos, bem trabalhados, para poder publicar. Tem até às vezes a iniciativa de algum editor em publicar um material mensal, uma série longa, mas nunca acaba indo muito longe. Então acaba sendo muito frustrante nesse sentido. Os roteiristas nacionais, eles deveriam procurar criar séries mais longas e se estabelecer dessa forma, e também não ficar preso somente a um tipo de trabalho.
tentar se tornar mais prolíficos e não ficar só produzindo volumes de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos. E você pode acreditar que foi a iniciativa desses artistas que fez com que essa série Holy Avenger venha a virar uma animação, porque eles souberam bem trabalhar em outras mídias, uma coisa que eles criaram e souberam divulgar também. Eu tenho certeza que isso deveria se tornar um padrão aqui no Brasil. A próxima notícia é sobre o evento The Infected, os Infectados, que está ligado à história do personagem Batman que ri. O que acontece é que Gavião Arqueiro, Donna Troy, James Gordon, Besouro Azul, Shazam e Supergirl, eles foram infectados por esse personagem e eles se transformam nas piores versões deles mesmos, sendo que no caso da Supermoça ela acaba adquirindo uma capacidade diferente e se torna inimiga do Batman que ri, uma espécie de antítese dele. Embora eu não acho que tenha alguma coisa a ver, tem muita gente relacionando isso aos zumbis Marvel, comparando essa história com aquela saga da Marvel que também é algo tipo Elseworlds, é fora da cronologia normal. Eu não li nenhuma história relacionada a esse personagem do Batman de universo alternativo, que no caso o pessoal também não tá falando muita coisa boa, muita coisa positiva a respeito disso. E eu não sei o que pensar em relação a essa história, pelo fato de ela ser fechada só dentro do universo ou dentro da realidade desse personagem. Eu acho que isso não vai influenciar no geral, vai ficar só como aqueles eventos fechados. E também dentro do contexto da história isso pode ser uma coisa válida, embora eu não tenha certeza se isso vai gerar alguma história boa ou não. A última história alternativa que eu li da DC foi o do Injustice e eu gostei somente das primeiras histórias, quando ainda tinha os roteiros do Tom Taylor, mas realmente eu não me arrisco a opinar porque eu não conheço a história. Uma boa notícia é que, como todo mundo já deve estar sabendo, a DC, como ela fez com várias outras revistas clássicas da editora, ela vai lançar uma animação do quadrinho Entre a Foice e o Martelo, que é uma graphic novel feita pelo Mark Millar em 2003. Para quem não sabe o mínimo sobre a sinopse desse quadrinho, a história é que o Clark Kent ele aterriza na União Soviética ao invés de aterrissar nos Estados Unidos, e a partir dali, por ele ter sido acolhido, criado dentro de uma fazenda coletiva na Rússia, ele acaba sendo descoberto pelo governo e a atuação dele dentro da Rússia vai influenciar completamente na mudança dos eventos históricos de guerra e tudo que aconteceram naquela época. Isso que a DC já vem fazendo há alguns anos, de investir bastante nas animações, é uma coisa muito boa. Isso rendeu algumas animações muito boas para se ver, e eles escolheram bem essa história porque ela pega num período em que o Mark Millar estava escrevendo bem de verdade. Ele não estava só fazendo scripts de roteiro de filme disfarçados de histórias em quadrinhos para depois ele vender para algum estúdio, como ele vem fazendo hoje em dia. E com certeza, como eu já conheço o roteiro desse quadrinho, eu tenho a versão original publicada em papel Pizza Bright pela Panini e já conheço a história. Então é só aguardar, porque tem potencial para sair uma animação muito boa. E se a notícia anterior foi boa, essa aqui é bem, mas bem melhor mesmo. É que o Neil Gaiman ele vai escrever um quadrinho baseado no próprio livro dele, o livro chamado Mitologia Nórdica, que aborda exatamente o que o título do livro fala. Ela vai ser uma série em 18 edições, que vai ser publicada no começo do ano que vem, naturalmente. Vai contar com os desenhos de P. Craig Russell,
de Mike Mignola, de Jerry Ordway, sendo que a primeira edição vai ter os desenhos de David Mack. Essa é uma notícia muito boa porque eu gosto muito de mitologia e procuro ler bastante sobre isso. É um dos temas que me agrada bastante. E o Neil Gaiman faz tempo que ele não escreve uma série tão longa. É bom ver ele de volta trabalhando numa série mais longa. E como a gente já sabe que o quadrinho vai contar com o desenho de P. Craig Russell, Mike Mignola e Jerry Ordway, que são ótimos desenhistas, isso já vai garantir a qualidade dos desenhos. O Craig Russell, por exemplo, ele já havia trabalhado muito com o Neil Gaiman ao longo da série Sandman. Então com certeza a gente pode esperar coisa muito boa vindo por aí. Uma notícia interessante foi a opinião do escritor Christopher Priest, que é o roteirista da revista do Exterminador da DC. Ele disse que teve que lembrar aos editores da DC que o personagem Exterminador é um vilão. Segundo a tradução do site O Vício, ele disse o seguinte: ele é um babaca. Slade Wilson não é um cara legal, ele nunca foi. O instinto da DC é proteger os seus personagens, mas o mais satisfatório para mim foi finalmente poder retratar o Exterminador da maneira que sempre deveria ter sido retratado: implacável, mortal e totalmente antipático. Mas por quanto tempo você consegue manter uma série sobre alguém tão desprezível? O escritor ainda lembrou que algumas vezes em que ele, entre aspas, passava da linha com o personagem, como no caso em que ele foi pra cama com a própria noiva do filho dele, a DC acabava dando um puxão de orelhas no escritor. Então ele completa: eles me deixaram fazer a maioria das coisas, mas só depois que eu os lembrei que o Exterminador é um vilão, não um mercenário, um anti-herói. Ele é um babaca completo e, por favor, escreva aí um super vilão. A fase do Christopher Priest, ela já foi encerrada. Começou no ano de 2016 e foi até o número 50. Eu achei interessante a atitude do Christopher Priest em fazer esse tipo de coisa, lembrar aos editores que o personagem funciona melhor como um vilão, porque há um bom tempo atrás, acho que desde a década 90, eles vinham com uma babaquice de ficar transformando alguns vilões em herói. Eu acho que isso começou, provavelmente não deve ter sido o primeiro caso, mas a primeira vez que eu vi isso foi quando transformaram o Magneto num dos professores da escola do professor Xavier. Então eles forçosamente fizeram ele virar um cara do bem, sendo que ele era um genocida, praticamente um terrorista. E também vários outros personagens, o Venom, tentaram fazer isso. Alguns outros anti-heróis ou vilões da Marvel e da DC foram de uma maneira tirados de contexto, e isso não funciona. Não fica bem você pegar um personagem que tem que ter aquela coisa de confrontar o herói da revista. Tem que funcionar como se fosse o oposto do herói mesmo. E eu cheguei a ler algumas histórias dele com o Exterminador, e realmente as histórias são bem interessantes. O pessoal elogia bastante a fase dele no personagem. Essa série ela vem sendo publicada na íntegra desde 2017 e já são 5 encadernados. Então quem tiver interessado pode tentar correr atrás deles. E para finalizar, uma última notícia é que os trabalhos do Geoff Johns, Batman Terra 1 volume 3 e 3 Coringas, eles estão próximos, segundo o escritor, de serem finalizados. Na tradução também feita pelo site O Vício, ele fala o seguinte: Gary Frank e eu estamos finalizando Batman Terra 1 volume 3, que é um projeto que começamos antes de Doomsday Clock. Acredito que estará pronta no início de 2020, mas não sei quando a DC pretende publicar. E continua: e no caso de 3 Coringas, eu e Jason Fabok estamos trabalhando na última edição.
Neste caso, eu acredito que a solicitação virá em breve, pois realmente se aproxima da linha de chegada. Nós pedimos tempo para descer, nos certificamos de que tudo iria acontecer conforme planejado, então acho que está bem próximo. Sendo que além dessas revistas que ele falou, a Doomsday Clock número 12, que é a última edição desse evento aí, que o pessoal está elogiando bastante e com razão, porque é uma excelente história. Ela chegou às lojas americanas em 18 de dezembro. O que eu posso dizer a respeito disso é que desde que o Geoff Johns deixou o cargo ali superior que ele tinha na DC, que era um cargo mais burocrático, e voltou a trabalhar com as séries dele e com trabalhos originais, isso foi uma coisa muito boa, porque ele voltou a escrever boas histórias e possivelmente ele devia estar com muita vontade de trabalhar com os personagens da DC de novo, pelo menos de uma forma direta, escrevendo os próprios títulos. E o Geoff Johns com certeza é um dos melhores escritores que a DC tem fixo dentro do quadro de escritores. Ele é um cara bem competente e quando ele assim se esforça bastante, ele consegue tirar um resultado muito bom escrevendo coisas de alto nível. Então tomara que ele consiga finalizar esses outros projetos dele além de Doomsday Clock sem demais problemas. Então é isso, pessoal, eu fiz um vídeo mais curto porque esse mês de dezembro não teve tantas notícias assim. Eu acho que esse ano de 2019 foi um ano melhor do que o ano anterior, já que eu me lembro que quando eu fiz o último vídeo no ano passado, eu pensei um pouco e falei a respeito dele, e esse ano foi realmente um ano bom. Tomara que o ano que vem seja melhor. E especificamente falando a respeito dos quadrinhos, a coisa infelizmente não anda tão boa assim. A Panini continua publicando daquele jeito que a gente sabe, sempre aumentando os preços, e pelo que a gente já ouviu no último evento em que o Levi participou, com aquelas desculpinhas esfarrapadas dele, a coisa vai continuar seguindo por esse rumo, aumentos e papo furado para tentar mascarar a política da editora, não só ela logicamente, como todas as outras, principalmente aquelas que vêm na esteira dessa elitização que os quadrinhos vêm passando. Mas a gente sempre espera que de algum modo as coisas melhorem. Tomara que o ano de 2020 seja um ano em que essa situação toda dê uma virada e a gente volte a comprar quadrinhos sem passar tanto sufoco e sem ter tanta raiva. Então é isso, eu agradeço a vocês que viram até aqui, já desejando um feliz ano novo a todo mundo, já que certamente esse aqui vai ser o último vídeo do ano. Sendo assim, eu não vou finalizar esse vídeo dizendo até a próxima e até o próximo vídeo. Eu vou dizer até a próxima e até 2020.